Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Patrícia Porciúncula. Está no ar mais um episódio de Sabores e Histórias, o programa que mostra um lado diferente dos nossos convidados. E quem será que vai colocar a mão na massa hoje? Eu te conto depois da nossa vinheta. A nossa convidada de hoje é uma empreendedora que tem transformado o cenário do turismo rural em Pelotas e na região. Então vou chamar a Nívia Saraiva, vem aqui, tudo bom, Nívia? A Nívia que é proprietária do Parque Stoneland. Tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Prazer estar aqui, Paty. Obrigada, que bom que está aqui compartilhando com a gente. Hoje um outro lado, né? Muitas pessoas te conhecem, mas será que manda bem também cozinhando? Vamos ver, mas eu gosto bastante. Pois é, como é que é a tua intimidade com a comida, com os pratos? Tenho bastante. Eu gosto bastante de cozinhar, sempre gostei. Claro que tenho menos tempo, né, devido ao turismo, a toda a correria, mas eu gosto muito. Gosto. Final de semana, família reunida, então a cozinha aproxima as pessoas e realmente é um ambiente muito legal, muito legal. Parque Stoneland, inclusive, que muitas pessoas vão até lá, passam os dias, almoçam, também fazem piquenique, né? Então é um lugar muito aconchegante, acolhedor e de culinária muito boa. Eu quero saber o que tu pensou em preparar hoje pra gente aqui no programa. Então, eu trouxe pra cá hoje um risoto de charque de ovelha. Por quê? Porque o charque vem na nossa história, na história de Pelotas, né? E a gente tem que falar da nossa história, ela é linda. E é algo que a gente traz para o turismo também, né? Inclusive dentro da nossa culinária, dentro dos nossos empreendimentos. De ovelha, porque daí é uma reinvenção, né? Se reinventou o carreteiro. E falando em carreteiro, que também, né, me criei com carreteiro, porque eu sou lá de São Gabriel, então lá tem mais as tradições gaúchas, mas aí vem mais pro risoto, porque eu gosto dele mais molhadinho, então por isso. E eu sou apaixonada por um risoto, então independente, né, se é de ovelha, se é de charque de res, o que for, risoto pra mim é uma delícia. Eu adoro, tô ansiosa, já experimentei vários tipos de risotos, mas esse, confesso que nunca experimentei, tô ansiosa. Então antes da gente continuar nosso papo, a gente vai para um momento receita. Então, para o risoto do charque de ovelha, eu vou usar 500 gramas de charque de ovelha, que eu vou dessalgar na sequência, um dentinho de alho. Eu trouxe aqui uma banha também, né, porque um produto bem caseiro. Também trouxe pimentão verde e amarelo, tomate, cebola e temperinho verde, a gosto. E também temos aqui o arroz, né, para esse risoto. E ainda, né, um alecrim para depois a gente dar aí o toque final no prato. E temperos também? Temperos também. Então eu deixo assim para depois a pessoa colocar no prato a pimenta. Nem todos gostam, eu amo pimenta, né? Gosto também. E também o azeite de oliva. Inclusive eu tô aqui com o Dom Feliciano, que é um azeite dali da cascata, né, da nossa região. Então, vários produtos do nosso turismo rural. Perfeito, então ingredientes apresentados. Se por acaso não conseguiu anotar, não tem problema, depois ali na legenda e nas nossas redes sociais vocês conferem tudo explicadinho sobre a receita de hoje também. Mas antes da gente começar o preparo, eu vi que tu trouxe um vinho. A gente tá com alguns produtos aqui que a Nívia trouxe. Um deles é um vinho que eu já tomei a liberdade de abrir, mas não experimentei. Então me conta um pouquinho dos teus produtos que tu trouxe. Então, a nossa colônia, ela tem muitas agroindústrias, né, e vinícolas. Então o pessoal produz desde queijo, salame, até o suco de uva e o vinho. Esse vinho aqui é da Casinha Alto do Morro, então é um vinho tinto seco, né, Luciano Perboni, que é o que a gente abriu aqui para tomar hoje, né, consumir junto com o risoto. Depois eu trouxe aqui o vinho do Divinos, o vinho do Nardello, que também, né, é uma das nossas vinícolas bem conhecidas. Ainda trouxe o suco de uva também da Casinha Alto do Morro. Também temos suco de uva, né, de várias outras propriedades que inclusive o parque comercializa. Vamos fazer um brinde e experimentar. Vamos. Então? Saúde! Uma delícia! Muito Inclusive, bom. Quem faz tá aqui. Então, quem faz vem junto e tá me acompanhando. Tá nos bastidores, né? É isso aí. Muito bom, então. O Luciano tá de parabéns. Bom, então vamos começar os preparos. Qual é a nossa primeira etapa? Para iniciar, a gente vai pegar o charque, então, e vamos dessalgar. Até o dessalgar, tá? Eu aprendi há pouco essa outra maneira. A gente tá sempre, como diz, vivendo e aprendendo. Eu antes fazia de outra forma
E aí uma amiga chegou lá e ensinou até pra mim e pro Luciano, né? Uma forma bem mais prática. Então a gente coloca a água. Essa água já tá quente. Essa tá quente já, Então pra ser mais rápido, né? Mais prático. Então mas ela pode já ser tá água gelada pro pessoal. Pode, aí tu vai colocar a ferver. Aí colocou a água. Só pra cobrir ali pra a quantidade. Cobrir, e aí nós vamos colocar ele. É aqui que liga? Isso, aí mesmo. Assim. Deu. Então nós vamos esperar ele ferver. Quando ele ferver, aí que tá, como diz, né, o pulo do gato. Pois é, e é um produto, não é muito simples de encontrar. Não tem muito, na realidade, assim, eu conheço poucos lugares que comercializam, inclusive até o próprio Charque de Res também estava com uma certa dificuldade, porque nós temos o restaurante lá dentro do parque, o Grotas, e a gente trabalha justamente com comida bem caseira e com comida que conta a nossa história. Então lá dá para encontrar. Isso, e a gente também estava com dificuldade de conseguir o próprio Charque de Res. E o de ovelha a gente, né, consegue através do Luciano, ou ainda tem outros lugares aqui que eu sei que tem, então é onde a gente busca. Falar um pouquinho então sobre a tua história. Tava me contando então que é de São Gabriel. Quando que tu veio para Pelotas? Só um pouquinho da tua trajetória de vida, assim, pra gente te conhecer melhor. Eu nasci em São Gabriel e fiquei lá até meus 22 anos. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, embora meu pai fosse militar, a minha mãe era dona de casa. Então, assim, uma típica família tradicional. Na realidade, a minha mãe nunca pensou muito em trabalhar fora, mas eu desde guria já queria minha independência. Detestava ter que pedir alguma coisa pro meu pai, né? Então, com 15 anos eu comecei já a trabalhar, num salão de beleza. Com 18 eu fui trabalhar numa creche, né, pela prefeitura. E aí eu conciliava os dois. Aí eu casei, tive minhas 2 filhas e separei na sequência. Porque na realidade, assim, como meu pai era militar, era uma criação bem rígida e a gente não tinha muito, assim, embora eu participasse desse CTG e fui prenda, né? Não tinha muito aquela liberdade para te conhecer várias pessoas, né? Então acabei casando ali, né? Desde os 15 comecei a namorar, aquela coisa regradinha, namorou, noivou, tem que casar. Mas aí a pessoa não tinha a mesma expectativa de vida que eu tinha, porque eu já era, né, eu tinha um salão de beleza também em casa, então eu já queria empreender, já queria mais um pouco, queria estudar. E não consegui sair para estudar devido a esse contexto familiar, porque para o meu pai a gente não podia ir para longe dele, ele tinha, talvez por um pouco mais de cuidado, sabe? Então quando eu separei, o meu pai disse assim para mim, agora tu volta para casa com as gurias, eu vou cuidar vocês. E um dia, se tu achar alguém ou coisa assim, vai bater na nossa porta. Eu disse, de novo não, né? Eu digo, agora não, pai, agora eu já casei, separei, sou maior da idade e eu quero ir embora e quero estudar. E tu já estava começando a empreender mesmo, né, com o salão? Eu já tinha meu salão de beleza, né, trabalhava na prefeitura, mas aí pra fazer o que eu queria, porque eu já conhecia Santa Maria. E eu achava uma cidade, assim, muito próspera, muito pra frente, e eu queria ir pra lá pra estudar, pra fazer faculdade, coisa assim. Aí foi aí que eu fui pra Santa Maria. Então fui pra Santa Maria, aluguei um kitnet. Aí Foi sozinha? Fui sozinha. E aí comecei a trabalhar no que eu sabia. Salão de beleza. Eu digo, o que tu vai fazer, né? Vai fazer o que tu sabe. Quando eu tava lá no salão de beleza, eu tava lendo, eu sempre gostei muito de ler, né? Tava lendo um jornal e tinha uma chamada pra área de radiologia, pra um curso. E aí eu olhei aquele curso e digo, eu sempre gostei também da área de saúde, eu digo, vou fazer esse curso. Aí fui fazer radiologia médica. Já naquele ano eu já entrei na radiologia médica. E através da radiologia médica aí vieram as oportunidades, né? Eu já, devido à minha dedicação, tudo, eu já entrei numa clínica para estagiar. E na clínica eu conheci alguns colegas do ramo farmacêutico. Sim. E ali eu já fiz uma entrevista e entrei no ramo farmacêutico. Então foi tudo acontecendo assim pelo teu empenho e disposição, assim, pelo que eu vejo, até acompanhei já, dando outras entrevistas também, sempre foi muito determinada naquilo que tu buscou e nunca teve medo, assim, né? Tipo, tu ia atrás meio que... eu vejo pessoas que dizem assim, como que tu foi morar sozinha, né? Entra numa casa, mudei de casas várias vezes, de apartamentos lá, né? Mudou, larga um colchão e vai dormir, né? E nem tudo são flores também, né? Eu tive períodos difíceis, eu ia a pé pro curso, né? Não tinha... Atravessava Santa Maria para estudar, eu não tinha carro. Então, sim, teve períodos que realmente, né? Às vezes, 2, 3 dias não tinha muito o que comer, vendia lanche no curso. Mas é o que eu digo, se tu tá determinada e tu quer fazer as coisas, tu consegue. Vamos desligar aqui. Vamos.
Bom, Agora, então a gente pode ver que não, peraí, que ele ferveu. ferveu, nós temos que botar o sal. Peraí, vamos lembrar, tá, eu esqueci de botar o sal. Tá, cadê o sal? O sal, deixa eu te dar uma... Ah, tá, a colherinha tá aí. Aí agora... Bom, quando ferve, então, é hora do sal. Aí é a hora do sal. Aí tu põe uma colher de sal. Bem generosa. Isso. Mexe. E desliga. Tá. E aí vai ficar paradinha. Aí vai ficar... Aí agora tu vai lá escorrer. Ah, tá. Então agora Isso. a gente escorre. Agora a gente tem que escorrer ele pra trazer, pra começar a fritar e fazer o risoto. Bom, então a gente tirou toda essa água. Como é que foi esse processo, né? Então, foi lá, escorreu a água aquela, né? E passou mais umas 2 águas pra daí sim ele ficar assim, ó. E mesmo assim, depois a gente, né, vai dar uma provadinha. É provável que a gente ainda precise colocar sal agora, mas é preferível que tu coloque sal depois, na sequência, do que fique já salgado desde o início, né? Se simplesmente tirar a água e não lavar mais, pode ser que fique muito salgado. Pode ser que fique salgado, isso. Então, o ideal é enxaguou e aí passa mais 2 águas, né? E aí sim ele vem pra cá. Aí agora, nós vamos colocar um pouquinho de banha e vamos dar aquela fritadinha, aquela seladinha na carne. Eu vou ligar aqui pra ti, posso? Isso, por favor. Comida com banha é outra coisa, Ai, né? eu adoro. Eu também adoro. Mas Nada enquanto pra ter isso... esses luxos, né? Comida com banho, no fogão a lenha. Exatamente. Pois é, fala um pouquinho então, assim, o que a gente estava falando dessa tua trajetória. Quando que a Nívia chega a Pelotas? Como é que foi? A gente estava contando então que em Santa Maria tu chegou então a entrar para a indústria farmacêutica, né? Isso, e a partir daí como é que foi? Isso, então eu entrei para a indústria farmacêutica, no qual eu fiquei 18 anos. E eu vinha, uma semana eu ficava em Pelotas e uma semana eu ficava em Santa Maria. Então, como eu digo, não foi uma trajetória fácil, né? Eu tive que deixar minhas filhas, né? Muitas vezes deixar com meus pais em São Gabriel para estudar e para seguir ali o que eu queria. Quando eu comecei na indústria farmacêutica, elas já estavam comigo, só que eu viajava muito, eu viajava 5.000 quilômetros. Então eu viajava quase todo o Rio Grande do Sul aqui, metade para baixo. Então elas ficavam, eu tinha gente para cuidar, às vezes ficavam na escola em turno integral. E eu vinha e ficava uma semana aqui, outra semana lá e dividia entre as missões, né? Mais o setor ali da região de Santa Cruz. Só que daí, sempre que eu vinha pra cá, eu era apaixonada, sempre fui apaixonada por Pelotas. Eu acho Pelotas, assim, uma cidade fantástica, arquitetonicamente, né? Mas tu não tinha nenhum familiar aqui, assim? Não simplesmente tenho. o trabalho que te fez conhecer. Foi o trabalho que me fez conhecer Pelotas. E eu sempre fui apaixonada pelas docerias, né? Aí quando eu via aquele monte de senhorinha indo pras docerias tomar o chá da tarde, eu achava isso lindo, assim, sempre gostei. Então, já me apegava muito a Pelotas. Quando eu podia, eu vinha os finais de semana passar aqui. Quando as minhas filhas estavam de férias, eu trazia junto. Então, eu já fazia todo esse processo. Aí, eu comecei a namorar um colega, né, do ramo farmacêutico, que é pelotense. Aí, comecei a namorar ele e, nesse período, aí surgiu, então, de eu vir pra cá. Aí, eu vim pra Pelotas, né, depois de 10 anos em Santa Maria. Aí eu vim para Pelotas, aí troquei também, né, porque eu trabalhei em várias multinacionais. Aí eu troquei para outra, né, tive que deixar a que eu tava para vir para cá. Então, mas conseguiu a transferência e as suas filhas vieram para cá também. As minhas filhas sempre, aonde eu vou, elas vão, né. Agora, claro, agora elas estão com a família delas, então a gente mexe. O que a gente vai fazer se um transferir, como que vai todo mundo junto, né? Porque a nossa família ela é bem pequena, é uma família pequena, mas é uma família muito unida. Graças a Deus, assim, é uma família muito unida. Então a gente tá sempre junto. E elas vieram junto, se adaptaram, né? Super tranquilo. E a gente seguiu, eu o ramo farmacêutico, viajando e elas aqui estudando, né? E fazendo amizade. Bom, até quando então foi o teu trabalho no ramo farmacêutico? Quando teve essa migração para o turismo, né? Na realidade eu precisei fazer essa troca, né? Porque quando eu tava indo em Santa Maria, eu sofri um acidente. Então, numa dessas idas para as missões, eu me acidentei. E desse acidente, eu tive que colocar a primeira prótese na cervical. Aí eu vim pra cá, né, entrei na outra empresa e comecei a trabalhar e comecei a ter dores, né. E aí o médico foi fazer um exame e disse, ó, tu tá com uma hérnia agora, nós vamos precisar colocar outra prótese. Aí o médico já me avisou, ele disse, olha, tu precisa parar, não dá pra carregar peso e parar de viajar tanto. Então tu precisa, né, ver uma outra atividade, né? Na realidade, no primeiro momento eles queriam que aposentasse, coisa assim, mas quem olha pra mim jamais, né, vai aposentar, né? Isso, imagina, há 10 anos atrás, né? Aí, o que eu fiz? Agora a gente vai dando uma fritadinha. Cheirinho, hein?
Não podemos também conversar tanto e esquecer, né? Daqui a pouco queima, né? Agora a gente vai dando uma fritadinha. Daí eu vou começar a colocar os ingredientes, tá? Então vamos colocar o alho. Aqui vai a cebola. Os temperos é meio que a gosto, né? O que as pessoas... os temperos é a gosto. Eu gosto de ter bastante tempero, né? Então depende muito do gosto, assim, da pessoa, né? Tem gente que não gosta de pimentão, né? Eu já amo pimentão, então... Aí o que eu faço é refogar bem os temperos, né? Pra eles irem sumindo. Porque até quem não gosta, daqui a pouco nem vê e come. Agora também? Espera só um pouquinho pra dar uma refogadinha mais nesse aqui que é mais... Aí nós vamos pro tomate. Tá, mas continua falando então sobre a sua trajetória. Então o médico daí disse que eu teria que ter, né, uma outra atividade, parar de ter todo esse processo. Aí comecei a conversar com minhas filhas, elas já estavam, né, em processo, já estavam na faculdade, né, eu já tinha um neto, porque a minha filha mais nova, né, ela engravidou com 17 anos, né, e aí eu já estava com o Miguel. Aí eu disse pra elas, olha, então, até então, né, elas, uma já trabalhava, a outra não. Eu disse, olha, agora eu preciso parar. Então vocês precisam, né? Faltava um ano para terminar a faculdade, vocês precisam dar jeito, porque eu vou ter que parar. Mas elas mesmas já diziam, ai mãe, tu tem que parar, tu tem que reduzir, né? Porque tu chega, chegava de viagem, ficava 2, 3 dias com dor. E aí eu já tinha que sair de novo. Então, quando tu começa a perder qualidade de vida, né? Fica bem mais difícil. E eu também, como eu não acompanhei tanto elas, devido às viagens, elas ficavam a semana inteira sozinhas, eu queria acompanhar um pouco mais os meus netos, né? Então eu queria acompanhar o Miguel, né? Que era o que eu já tinha ali. Aí eu comecei a pensar no que eu ia fazer. E devido a esse meu acidente, eu tinha uma indenização para receber. Então ela tava para sair essa indenização. Aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer, né? Com a indenização quase pronta para sair. Aí o meu ex-marido, né? Que eu vim para cá, né? Devido a ele. Então ele disse, tem um campo ali na Cascata, que ele é da Cascata. E aquele campo é muito bonito, eu já tinha vontade de comprar, quem sabe pegamos a tua indenização e compramos aquele campo. Tá, a princípio eu pensei, vou comprar o campo, vou criar umas ovelhinhas, uns boizinhos, fazer uma horta e ficar ali com os netos, né? Nem pensou em trabalhar nisso, mas não, era pra eu pensei, morar, assim. Era um trabalho mais, mas eu criar um gado e vender, né? Vivendo uma renda assim... mais tranquila, como diz, né? Então essa era a minha ideia de início. Só que daí nós estávamos assim negociando o campo e fomos a Bento Gonçalves. Fomos até Bento, né, fazer um passeio no feriadão e chegamos lá e visitamos a Miolo, visitamos o Parque Gasper. E aí visitando esses ambientes nós começamos a ver que Pelotas não tinha nada assim. Não tinha um ambiente assim para oferecer para as pessoas. E a aventura também, as pessoas têm que sair daqui e andar, né? 400, 500, 600 quilômetros. E aí surgiu a ideia de no espaço lá criar o parque. Aí começamos quando a gente desceu já de volta, começamos a vir pensando nisso, como que ia ser, né? Ele tinha uma ideia mais tranquila, ele, não, vai ser fácil. Eu digo, não, né? Vamos fazer um projeto. Aí a gente começou a fazer todo o plano de negócio, né? Como queria. E eu, né? Então, como eu digo, né, o empreendedor, todo mundo acha assim, o empreendedor, empresário, tem dinheiro? Não, nós somos todos uns loucos, né? Loucos e sonhadores. Eu comecei a pensar assim, mas eu não quero só aventura. Eu quero algo a mais, eu quero algo que complemente, que seja para toda a família. Então, foi aí que surgiu a ideia de vir também unir a Miolo, que tem aqueles espaços, que tem o vinho, o espumante, a fogueirinha, com a aventura. E aí começou a surgir a ideia de ter vários espaços de alimentação, de ter... Vamos colocar o tomate aqui? Vamos. De ter também, desde a pipoca, porque meu pai é militar, né, agora aposentado, sargento, mas nós somos 4 filhos, né? Então eu sei o quanto é difícil, né, minha mãe sempre foi dona de casa, de sair muitas vezes com 3, 4 filhos para fazer um programa. Então eu comecei a pensar nisso. Eu digo assim, não, vamos fazer o parque, só que eu quero um parque que as pessoas possam vir, algo que seja acessível. Então, se tu não pode ir para passar o dia, almoçar, tu pode ir à tarde, só pegar uma pipoca, um crepe com teus filhos e tem várias aventuras que são gratuitas, né, dentro do parque. Então, tu passa uma tarde maravilhosa com a família. Então, assim começou a se desenhar o projeto do Parque Stone Land. Que agora já tem há 4 anos.
4 anos, isso. Esse ano, ele já fez 4 anos, né, desde que a gente iniciou o projeto, e em novembro ele faz 4 anos de inauguração. Porque quando a gente ia inaugurar, veio a pandemia. Pois eu me lembro de ir no parque durante a pandemia, porque justamente as pessoas estavam muito em casa, e lá no parque era um lugar enorme, que tu podia fazer um piquenique com aquele distanciamento. Eu mesma fui várias vezes durante a pandemia, eu me lembro, quando liberaram, né? Porque em alguns momentos nem podia. Mas me lembro como era bom ter aquele contato. As pessoas se sentiam mais seguras, né? E tu estava num ar, né? Um ar limpo, ao ar livre, né? É, isso aí. Não, foi muito procurado na pandemia. Na realidade, para nós, foi muito boa a pandemia nesse sentido, mas foi muito difícil de trabalhar também, né? Sim. Devido às limitações, né? Aí muitas vezes tinha fila e a gente tinha que esperar sair uns carros e entrar outros. Embora sejam quase 37 hectares, hoje a gente tem 18 na área ali organizada para o parque. Então a gente tinha que seguir regras, porque ninguém vai lá medir, né? Mas se olham que tem uma fila enorme, estão fazendo aglomeração. Então foi um período bem difícil, mas um período muito rentável para o turismo rural e para o parque. Ali eu consegui, as pessoas chegavam, às vezes dava 2.000 pessoas e as pessoas, mas tem que ter mais banheiro, tem... Gente, eu estava recém-estruturando, mas eu consegui captar ali, né, dinheiro para ir estruturando. Porque muitas vezes as pessoas olham e dizem assim, construir uma empresa, tu tem dinheiro. Não, é como eu disse, a gente é um louco sonhador, então tu recebe um dinheiro e inventa de construir algo e aí depois... Com o que vai entrando, né, com o dia a dia, tu vai melhorando as estruturas. E tu acha que aqui em Pelotas, bom, já existem alguns parques na Cascata ali também, mas digo assim, nessa coisa, atualmente, depois do Parque Stone Land, começaram a vir também outros negócios, né? Então, de certa forma, acho que o cenário ali do parque, o teu empenho, justamente por fazer esse reconhecimento, fazer crescer, eu acho que isso deu uma impulsionada no turismo em geral, né? Tu vê isso, que tu acabou puxando, impulsionando esse turismo? Eu vejo, porque o pessoal me fala muito também, né? Na realidade, quando eu comecei com essa questão do turismo, teve uma falha, né? Embora eu tenha feito um projeto e todo o restante, de eu não ter pesquisado. Mas tem um plano dentro da Secretaria de Turismo que diz lá o que falta em Pelotas no turismo. E um parque de aventura estava lá dentro, era o que faltava. Sem querer, eu acertei. Mas o turismo não é efetivo, sabe? Não é que nem Gramado, Canela, que tu te programou, tu vai com chuva, do jeito que for. Aqui não, choveu, o nosso turismo ainda é muito da região, né? Então choveu, as pessoas já não vão. Então não tinha nada assim, um trabalho muito forte. E o parque, como eu tenho um trabalho, né, lá atrás nas multinacionais, eu já tinha assim um trabalho de quando tu vai lançar algo, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser a referência, ele tem que vir fazendo isso. Então eu já lancei o parque nesse sentido, sendo o primeiro da região sul, o primeiro como referência na aventura. E isso fez com que o parque se tornasse a mola propulsora do turismo rural ali da região. Então, o próprio pessoal do turismo, né, hoje eu sou presidente do nosso grupo, mas não tinha assim, eu digo, cadê o grupo? Quem são os empreendedores? Aí eu fui buscar, aí eu fui fazer essa pesquisa. Onde que estão esses empreendedores? Como que a gente pode fazer, né? A gente tem que se unir, porque como eu disse, desde o início o pensamento era desenvolver a economia local e trazer mais empregos ali para a região ali, né? Pois a gente vê uma grande diferença, né? Ainda, por mais que esteja crescendo, há uma grande diferença até mesmo no apoio, né? Da Serra para o Sul, né? Quanto ao turismo, assim, vocês percebem essa grande diferença e essa dificuldade muitas vezes em até se desenvolver ainda mais, acaba esbarrando em algumas coisas? É que a Serra, ela tem uma cultura de parceria. Lá os empresários comandam. E na realidade, aonde eles veem que vai dar dinheiro e que vai dar retorno, eles estão investindo. E eles estão trabalhando juntos. Aqui não. Aqui nós temos um turismo ainda muito individual, ele é separado. É o turismo urbano, é o turismo da praia, é o turismo rural. Então isso atrapalha bastante. Isso atrapalha bastante. Nós precisávamos, né, de uma secretaria, de um local que trabalhasse todo o turismo no geral. Porque desde a pandemia, já o presidente da Organização Mundial do Turismo, ele já falou que o turismo rural, o turismo de natureza seria o mais procurado. Quando tu tem isso, pelo menos eu quando trabalhava no ramo farmacêutico, tu tinha as métricas da onde tu apostar, né?
Então, quando tu tem isso, o que tu tem que buscar? Se é o turismo rural, nós temos o histórico, nós temos o da praia, mas é isso que o pessoal tá pedindo. Então, é aqui que nós vamos vender. Porque aqui nós vamos ganhar dinheiro para manter os outros ou para levar para visitar os outros. Só que não existe isso aqui. Não existe. Aqui existe uma competição muito grande, né, de vaidades. Então, se eu não tô fazendo, se a ideia não é minha, não vai. Então, é complicado. A gente vem trabalhando bastante, principalmente lá no turismo rural, essa união. Eu sempre digo para eles, o dia que vocês entenderem que os empresários têm essa força e esse poder para comandar aqui o nosso turismo, o turismo da cidade é a cidade, a coisa muda. E além dos empresários, acho que ver que falta também, poderia ser importante se tivesse um apoio mais também do poder público, por exemplo? É num todo, sabe? Do poder público, dos empresários, porque tu chega num restaurante, muitas vezes tu vê uma foto de Angra, do Pão de Açúcar, mas tu não vê uma foto do nosso turismo aqui, do nosso turismo rural, ou das cachoeiras, ou da Praia do Laranjal. Então falta muito essa união, um divulgar o outro, um fazer parceria com o outro. Então isso é o que não existe aqui. Né? Então a gente tem batalhado, eu tenho batalhado por isso. Por isso que quando eu venho para qualquer lugar onde eu vou, eu falo de todos. Não existe, como diz, não adianta eu querer que as pessoas venham para o turismo rural sem saber que passa que é em Pelotas, claro. Né? Que Pelotas tem um aeroporto. Então é uma coisa vai ligando a outra. Eu não tenho pousada, né? Mas a pousada do lado vai se beneficiar. Então nós precisamos de todo esse conjunto de experiências para oferecer para as pessoas. E muitas vezes as pessoas também não querem... Queres pegar água? Um pouquinho de água, isso. Muitas vezes as pessoas também querem ficar o fim de semana, por exemplo, em Pelotas, mas querem aproveitar, ir para um lugar em família, né? Então, se hospedar de repente. Então, a gente vê que está se abrindo muitas possibilidades, mas muitas vezes falta até instrução. Daqui a pouco as pessoas têm umas propriedades muito belas, grandes, né? E não sabem que, de repente, nem se dão conta que poderiam investir ali, que poderiam ter esse retorno, até mesmo em breve, né? E a gente, quando fala, até nós temos uma agência receptiva desde o ano passado, né? Vamos colocar o arroz. Claro. E essa agência receptiva, ela tá agora fazendo o trabalho, né? Dos caminhos. Eu vou só contar aqui pra nós, acho que não preciso colocar todos, senão vai ficar muito, acho. Tá ótimo. E a própria agência, ela ligou para alguns hotéis, nós não temos interesse em trabalhar com turismo. Só que, como tu disse, tem pessoas que gostam da natureza, mas não querem estar inseridas nela, não querem dormir no campo com medo de uma aranha, ou de um bicho. Então essas pessoas vão ficar na cidade, elas vão ir lá para aquele piquenique, para aquela tarde, né? Então as pessoas têm que entender isso, que há um espaço para todos. E que quanto mais experiências a gente oferecer, melhor para todos. Mais gira a economia, mais empregos, né, para nossa cidade. Então, há um público, né, para cada espaço. Só que é necessário uma união, né, desses empresários, né, e da cidade para fazer isso acontecer. Pois é, agora eu vi que tu colocou a água. Isso, agora eu coloquei a água. Tá, e aí tem que ir mexendo, porque no risoto é isso, né? Então, agora ele tem que ir cozinhando e a gente vai mexendo. Bom, enquanto a gente está cozinhando aqui ainda, né? Agora fica um bom tempinho, né, Nívia? Demora um pouquinho. Tá, enquanto isso, eu vou te convidar para o nosso quadro Tira Gosto, que é um quadro de perguntas rapidinhas. Então, vamos ao nosso quadro. Para Tira Gosto, a gente tem, então, hoje uma cuca feita pela Nívia. Então, essa cuca eu tô ansiosa para provar também, né? Que tu trouxe pra gente. Então, enquanto tu vai respondendo, depois a gente vai degustar essa cuca também. Tá bem. Né? Bom, vamos às perguntinhas do nosso tira-gosto. Quero saber se tu prefere cuca ou pão caseiro? Ah, que difícil! Um pão caseiro. Pão caseiro? É. E tu prefere carreteiro ou churrasco? Meu Deus, olha! Um churrasco, um bom churrasco. Qual tua bebida preferida? É espumante. E a comida? A comida, então, eu gosto de várias, assim, mas o risoto é o meu preferido. Então, o risoto, independe, assim, do que ele for, eu amo risoto. Tu prefere cozinhar ou que cozinhem pra ti? Ambos. Eu gosto de também sentar, tomar um vinhozinho, né? E o Luciano tá cozinhando lá, adoro. Ainda mais se a pessoa souber fazer Se bem, souber né? cozinhar, tudo de bom.
E o melhor cozinheiro que tu conhece, assim, ou já conheceu? Que eu conheço, assim, vou falar de casa, né? Tanto faz. Então, o meu pai cozinha muito bem, né? Sempre foi, assim, embora militar e um pouco mais rígido com a nossa criação, ele sempre ajudou em casa. Sempre ajudou minha mãe e a janta era sempre com ele. Então, ele é muito bom cozinheiro, as netas têm memórias fantásticas, né? Tanto que sempre pedem pra ele, vô, tu faz aquele espinhaço de ovelha com aipim, né? Então, tem várias comidas, assim, principalmente as mais campeiras, que é que ele gosta, que ele faz muito bem. E hoje o Luciano, que também, né, cozinha muito bem, então eu tô muito bem servida. E o que tu não come de jeito nenhum? O que eu não como de jeito nenhum? Não tem muita coisa assim. Eu não sou muito chegada num fígado, num bife de fígado, numa língua, essas coisas eu não sou muito, né? Mas, como eu disse, a minha criação ela foi uma criação bem rígida. Então meu pai, ele dizia assim, não, vai comer nem que seja um pouquinho pra conhecer. Então a gente não tem muita frescura em casa, sabe? E os filhos, assim, a gente tenta criar assim também. Tem algum restaurante, assim, que tu foi, independente da cidade, que te marcou, tu nunca esqueceu, assim? Eu amo ir ali no Juliano, no Borgonha, que ele faz uns risoto. Inclusive, ele tá me devendo um risoto de champanhe que ele ficou de fazer, mas eu tenho que avisar também, né? Mas eu amo ir ali. E depois nós temos o Vinícius Bistrô também, né? Que é fantástica a comida dele. E o próprio risoto de charque de ovelha, isso eu trago de uma experiência em Gramado. Eu tive num congresso lá e para um almoço, e olha que eu tinha pouco tempo, eu sentei ali e pedi, olhei e disse, olha, né, nunca tinha visto um risoto de charque de ovelha, foi só uns 15 anos atrás, eu acho. E aí me apresentaram, gente, eu adorei. Então, assim, a gente, por isso que eu digo, quando a gente trabalha aqui, a gente trabalha com turismo também aqui, né, essas experiências, essas memórias afetivas que ficam, sempre tu vai lembrar, né? Pois é, eu ia te perguntar justamente isso. Quando a gente fala em comida afetiva, qual é aquela comida que marcou tua vida, Quando fala em comida afetiva, o que vem exatamente à tua cabeça? Sempre vem a minha avó. A minha avó por parte de mãe, né, que ela já é falecida. E a minha avó, ela cozinhava assim com um carinho, uma delicadeza, era tudo bem picadinho, bem miudinho, né? Mas era tudo tão gostoso, então eu sempre lembro dela, sempre lembro dela. E eu passava na casa dela, né? Era uma choradeira assim, meu pai não queria às vezes que eu fosse e eu chorava e ficava lá. Então assim, sempre lembro da comida da minha avó. Tá certo, esse é o nosso quadro Tira Gosto, então antes da gente continuar ali a cozinhar o nosso risoto, a gente vai comer a cuca. Nívia, vamos lá. Bem na parte do eu peguei. Também peguei. Muito bom. Bom, tá dando uma mexidinha. Conta pra gente, então, como é que sabe que tá ficando pronto? Então, eu fui colocando água aos poucos e pra saber se tá pronto tem que provar mesmo, né? Então, o grãozinho, assim, não pode deixar ficar molinho demais, um pouquinho al dente, tá quase. Mais uns minutinhos e ele já vai estar pronto. Por enquanto, tu não colocou mais sal, né? Não vai precisar. Não vai precisar. Foi suficiente. Eu experimentei aqui, tá tranquilo. Então tá. Bom, falando um pouquinho ainda sobre a tua trajetória, né, sobre o parque, o que tu espera pro futuro, né? Como é que tu te enxerga daqui pra frente? O que tu espera pro teu negócio? Então, o parque, sempre ele foi projetado, né, desde o início, para ser a referência aqui na região, sempre vim com novidades. E é isso que eu espero para o futuro. Inclusive, eu já tenho vários projetos aí desenhados e já em andamento. Né, que é a ideia de que o parque tenha uma plataforma de vidro, que seja a primeira aqui, né, do sul, que tenha hospedagem, que o pessoal nos pede muito, mas cada vez mais que o parque se torne referência mesmo na aventura, né. A gente oferece outros trabalhos também, como day training para empresas, também trabalhamos com o dia pedagógico, nós já temos escolas que estão com seu calendário, já aquele mês vai para lá para o parque, né. Então a gente trabalha com biólogo que ensina sobre flora e fauna, sustentabilidade, né? Ainda mais agora, depois de todas essas, né? Tudo que tem acontecido, enchentes, né? Ciclones, mais do que nunca a gente precisa ensinar as crianças, né? A cuidarem da natureza, do meio ambiente. Então o parque tem uma pegada muito forte nisso. E para o futuro, que o parque, né? Tenho certeza que o parque vai crescer cada vez mais, né? E ajudar a região a se desenvolver mais ainda, né? Principalmente no contexto do turismo rural. Hoje tu vê que as crianças adoram, assim, tá por lá justamente essa questão da aventura, porque a gente não tem muita opção aqui perto, né?
sabe que as crianças, assim, elas são fantásticas, né? E eu vejo, hoje eu olho, assim, eu fico muito esperançosa no futuro. Porque o parque, ele tem, as pessoas pedem, as crianças, é lixeira. Então, assim, tu vê que o parque, ele não tem um lixo atirado, quanto muito uma coisinha ou outra, o pessoal não destrói. O que às vezes a gente tem problema é com o adulto, que às vezes leva uma taça, quer levar uma rede, quer levar um futon, mas as crianças, e eles chegam lá, esses dias eu tive uma escola que eles vieram agradecer por ter feito um espaço para eles aproveitarem assim, né, junto à natureza. Então é muito legal tu ver no olhar deles o quanto eles gostam do parque. Tem pessoas que dizem assim, Nívia, diz que o parque não abre todos os dias, né? Ou não tá aberto, é lá de vez em quando, porque senão meu filho quer passar aqui. Então isso é muito legal, a maioria não quer sair de lá, né? Porque realmente, além das atividades pagas, a gente tem muitas atividades gratuitas, né? E só em fazer uma trilha dentro daquela natureza lá, né, fantástica. E falando em natureza, tem muita gente que nem sabe que a nossa Serra dos Tapes aqui, que é onde o parque está inserido, né? Que a nossa colônia tem uma natureza tão linda, né? Fantástica, assim. Tem muitas pessoas, não só de Pelotas como da região, né? Mas muito pelotense que ainda não conhece a sua própria região. O que me chama a atenção é que se trata de uma pessoa que não é pelotense, que não tem nem família pelotense e tem essa visão, né, de transformar a cidade, de transformar a zona rural. Então, que bonito, né? Para Pelotas é uma honra ter uma pessoa tão dedicada a transformar o interior e fomentar a cultura, incentivar cada vez mais. Eu vejo isso porque assim, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais bonita, né? Então as pessoas acabam saindo daqui para procurar o que tem aqui bem pertinho. E que tu pode ir, de bicicleta, de moto, de ônibus, né, ou de carro. Mas as pessoas ficam esperando lá um feriado ou juntar aquele valor, porque o turismo também não é muito barato e dependendo do local que vai, para ir lá e passar por experiências que estão tão pertinhas. Mas aí, lá é melhor. Outra coisa que é um pouco difícil para nós aqui no turismo é justamente essa valorização. Então saem daqui, pagam, às vezes te entregam uma comida ruim, uma comida fria, né? E o teu atendimento é ruim, mas não, eu tô em Gramado, eu tô em Canela. Aqui vai ali R$20 para entrar no parque, ai que absurdo. Então a valorização ainda do pessoal daqui, da nossa região, ainda não condiz com o que a gente oferece também. Isso ainda precisa talvez um tempo para começar, mais lugares precisam passar a oferecer isso, né? De repente tu tem uma visão, mas se torna um trabalho meio que de formiguinha até, né? Talvez por isso que eu tenho esse olhar, né? Que como eu tô olhando pro Gramado do vizinho, né? Eu tô olhando para Pelotas. Mas quando eu falo de Pelotas ou de Santa Maria, onde eu também já residi por 10 anos, né? E São Gabriel, às vezes tem gente que sai e diz assim, não quero nunca mais, né? Que não quero nem falar da cidade onde eu vim. Não, eu tenho orgulho de onde eu vim. E de São Gabriel, uma cidade pequena, uma cidade com 65 mil habitantes mais ou menos, mas uma cidade também muito acolhedora. E eu acho que é por aí. Quando tu valoriza tuas raízes, né? Aí sim tu dá, né? Como diz, folhas e frutos melhores, né? Então é valorizar o que a gente tem. Então passa muito por isso. Pelotas tem que valorizar o que tem e o que oferece. E hoje tu trouxe a tua família toda pra cá? Toda pra cá. Todos moram aqui. O meu pai, né? Precisava, né? Minha mãe tá com Alzheimer. Então ele comprou um sítio ali perto do parque. Me ajuda muito, tá sempre lá, né, fazendo. Pra ele também foi bom, né? Eu digo isso, né, mas bota ele no trabalho lá. Mas ele gosta bastante de ir pra lá, então tá sempre me ajudando, fazendo uma coisa e outra. Aliás, o parque, desde o início, se não fosse a minha família, porque a gente vê em famílias que, se tu ganha um pouco mais, não, né, quer aparecer, quer ser mais, não. A minha família, pelo contrário, nós somos poucos, mas somos bons. Somos muito unidos e um ajuda o outro. Então, se eu saio, vem a minha cunhada e o meu irmão e ficam pra mim. O meu pai tá sempre lá ajudando. Tem evento, eu não preciso contratar mais gente. Vem minhas filhas, vem meu genro, todo mundo trabalha. Então, desde o início do parque foi assim. E tu mora no parque? Eu moro lá. Então, dia a dia, coloca a mão na massa, tanto fazendo pães, cuca, como também indo fazer todo o trabalho lá no parque mesmo. Dia a dia no parque. Eu mudei pro parque há 2 anos, mais ou menos, porque eu vi que não tinha como ficar fora, né? Na realidade, eu morava no Recanto de Portugal, mas aí eu tinha que estar nesse trajeto e eu perdia muito tempo. E hoje, infelizmente, tempo, né? Como diz, não é que eu não penso que tempo é dinheiro, é qualidade de vida.
Na realidade, para mim, foi melhor mudar para lá porque eu tenho mais qualidade de vida. Toda aquela natureza fantástica, né, maravilhosa, e ainda não preciso estar na estrada correndo para lá e para cá, né? Eu levanto já tendo meu cliente lá, já consigo, né, trabalhar de lá também. Então, para mim, unir o útil ao agradável. Então já tá na hora de desligar. Agora a gente vai desligar. Tá bem, a água já ainda tá um pouquinho molhadinha, mas deixo é assim um pouquinho mesmo, isso, né? um pouquinho molhadinho, ó. E ele tá pronto. Bom, acho que chegou aquela hora muito aguardada da gente experimentar o prato. Então, vamos preparar nosso prato agora. Bom, hora de servir o prato, fique à vontade. Isso. Vamos montar aqui então o prato. O bom do arroz é comer logo em seguida, né? Se Quando ele fica parado, ele já pode secar um pouquinho. Quando tu faz assim, o risoto, ele tem que ser na hora. Senão ele começa a ficar empaçocadinho, né? Então o melhor é assim, na hora. Bom, e agora? Bem, eu gosto de uma pimenta e de um azeitinho. Tá, eu também gosto. Então, vamos colocar. Também gosta da pimenta? Gosto. Então vou colocar uma pimentinha. Azeite? Um azeitinho. Então, vários desses produtos também se encontram lá no parque, né? Gente, garanto que tá todo mundo com inveja nesse momento, né? Todo mundo querendo experimentar, mas vai ter aqui. É só fazer, né? Então, vamos só agora, né? Pra dizer que eu aprendi assim com Olha só. os guri. Tá dizendo que nem é chefe? Acho que é, hein? Eu gosto muito de cozinhar, então quem sabe, quando chegar, sabe aquele período que... Como é que diz que tu começa a poder fazer os hobbies, né? Aí... Então tá, então é aquela hora que a gente vai experimentar o prato. Vamos ver se tá bom, porque bonito tá. Expectativa, muita expectativa, vamos provar então? Que delícia. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo, então... Pra tu ver, ficou perfeito de sal. Cara, né? Nem precisou fazer um ajustezinho. Dessa vez o ajudante lavou as 2 vezes que tinha... A gente teve uma ajuda nos bastidores. O arroz, ele ficou maciozinho. Ficou ponto de risoto que eu gosto, assim mesmo. Acho Não que... fica passado, É. né? Muito... A gente vai ficar aqui agora, É. acho que comendo. Fazer o quê, né? Vamos ter que seguir aqui. Gente, a gente vai continuar então comendo aqui mais um pouquinho, mas eu queria, Nívia, te agradecer pela tua presença. Muito obrigada. E queria pedir que tu falasse com o pessoal, convidasse o pessoal para conhecer teu espaço, quem ainda não foi no parque, né? Fala um pouquinho mais, faz o convite pro pessoal. Eu quero agradecer também, Paty, né, por essa receptividade maravilhosa. Te dar parabéns pelo programa, porque, como eu falei desde o início, né, a comida, a cozinha aproxima as pessoas e nada melhor, né, do que trazer o sabor, juntar com as histórias, né, que a gente tem aqui, e são muitas histórias. E eu quero convidar o pessoal para conhecer o Parque Stoneland, né, que é o primeiro parque de aventura da região sul, mas também, além do Parque Stoneland, conhecer toda a nossa colônia. Nós temos mais de 70 empreendimentos dentro do nosso turismo rural, então são 1.200 quilômetros de estrada de chão, muita experiência, né, muita emoção aí para aproveitar no teu final de semana. Então reserva lá uma das nossas hospedagens, né, e depois vai para o Parque Stoneland e passa o dia lá, como diz, criando muitas memórias afetivas, né, você e a sua família. Então, quando que o parque está aberto? O parque ele abre de quinta, domingo e feriados, das 10 até o pôr do sol. E o pôr do sol lá é fantástico, é um dos mais lindos do Brasil. Então, quem quiser mais informações, @Parque Stoneland. Além das informações do parque, também a gente passa todas as informações do nosso turismo rural. Venha aproveitar, né, e se aventurar aí pelos doces caminhos rurais. Perfeito, eu vou te dar uma lembrança aqui, Nívia.
Sei que tu trouxe muita coisa boa, vou te retribuir com uma aqui, uma tortinha de limão, que é da padaria Vila Serrana, que é a padaria, delícia. então, que é onde fica o nosso estúdio. Então, muito delícia. obrigada mais uma vez, que aproveite também. Uma honra ter tido a tua presença. Obrigada. Também, muito obrigada mesmo. Gente, então, convido vocês a seguirem o Parque Stoneland nas redes sociais e também continuarem prestigiando aqui o nosso programa. Sigam o nosso canal, sigam também os Sabores e Histórias nas outras redes sociais. E a gente se encontra toda terça-feira a partir das 8 da noite com um novo episódio, com um novo convidado, compartilhando sabores e histórias por aqui. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam. Até terça que vem.